Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento. Hoje a gente continua aquela reflexão sobre a informação acerca do índice Gini de Santa Catarina, o menor do Brasil. E a gente comparou com um contraste extremo, oposto, que é justamente o Distrito Federal, que tem a maior renda per capita do país e, no entanto, figura em penúltimo lugar no índice Gini. E aí, pessoal, é o seguinte, a gente falava sobre fatores que ajudam a desenhar o quadro explicativo para o fato de Santa Catarina ter o melhor índice de desenvolvimento, o índice Gini, que é o índice de desigualdade, o melhor do Brasil. Bom, nós falávamos sobre um fator importante: pequenas e médias cidades relativamente sustentáveis, porque tem uma capacidade produtiva e isso gera menos dependência. Então esse é um fator importante, porque tem uma distribuição geográfica que Santa Catarina apresenta e que é acentuadamente melhor do que a média brasileira, que é muito concentrada na maioria das vezes, nos estados. Tu não tira uma exceção, é Santa Catarina, que não tem na sua capital o maior número de habitantes. O maior número de habitantes de Santa Catarina é do município de Joinville, com cerca de 600 mil habitantes. Florianópolis tem cerca de 500, depois vem Blumenau com cerca de 400 e aí vai. Então isso é um quadro que demonstra as características de Santa Catarina que precisam ser estudadas. Além disso, o Espírito Santo também, cuja capital Vitória é menor do que o município de Serra. Então são os únicos dois estados do Brasil. E diga-se de passagem, o Espírito Santo também é um estado bastante promissor. Bom, e tem outros fatores importantes de se ressalvar aqui, conhecidos pelo espectador qualificado do SC Think Tank, mas que merecem sempre a devida lembrança: diversificação econômica. A gente tem indústria têxtil forte, sempre teve, a indústria metal mecânica, a indústria cerâmica, a indústria alimentícia forte, papel e celulose, e vamos lá, né? Uma agroindústria que serviu de modelo, de exemplo, serve de exemplo para o Brasil, dentro de um espaço territorial pequeno. A gente ocupa 1% do território nacional e somos um dos maiores produtores da agroindústria do país, inclusive em suínos, aves e leite. Nós figuramos entre os 5 principais, e agora não sei se é em aves ou suínos que nós somos o primeiro do país, para além de exemplos fantásticos como termos nos livrado há muito tempo, temos livrado o gado bovino da febre aftosa durante muito tempo, né? Parece que o Paraná está conseguindo isso também. Não sei como é que está a coisa no Rio Grande do Sul, mas seguindo os exemplos de Santa Catarina. Serviço e turismo, aí tu pega turismo, enquanto que a proporção do turismo que compõe o PIB no Brasil é de 7,8 atualmente, Santa Catarina tem a maior média, tem o maior índice de produção no turismo, de economia turística do Brasil, 12%, conquanto também temos que considerar que ainda assim é um estado que também tem o maior percentual do PIB composto pelo setor industrial. Isso é extremamente positivo. E aí tem os polos, além disso, os polos de TI, de tecnologia da informação: Florianópolis, Blumenau, Joinville, São José, Chapecó, Concórdia, despontando ali, Criciúma, e por aí vai, né? Então tem muita coisa. E além disso, vamos lá, tem outro fator importantíssimo que caracteriza a Constituição do Estado de Santa Catarina, que é o contrário da história brasileira, é o fator pequena propriedade rural e agricultura familiar. Nós não temos uma história marcada pelo latifúndio, e isso é uma grande vantagem, sempre foi.
E isso, volto a lembrar, foi pensado pelo nosso déspota esclarecido lá no século XIX, Dom Pedro II. Queres alterar a forma como o Brasil é e promover o desenvolvimento? Pega o Sul, coloniza baseado na pequena propriedade. É claro que isso não é integral, mas Santa Catarina foi o estado que mais foi beneficiado com essa condição, hein? Incluindo outras. Nós temos um fator cultural importante que a gente reafirma aqui, olha só, forte corporativismo. Nós já dissemos aqui no SC Think Tank, vou lembrar ao espectador qualificado do SC Think Tank, Santa Catarina tem simplesmente o maior número de cooperados do Brasil. Nós temos cerca de, talvez já estejamos próximo dos 8 milhões de habitantes. Meu amigo Fabrício Tomil diz que chega a 9, mas vamos lá, né? Vamos confiar um pouco mais no IBGE, embora haja questionamentos, mas Santa Catarina, segundo o IBGE, em 2022, tinha cerca de 7 milhões e meio. Como está crescendo muito, podemos presumir que esteja em torno de 8 milhões. São Paulo tem cerca de 46, 47 milhões de habitantes. E São Paulo tem menos cooperados do que Santa Catarina. Então é o primeiro do Brasil, não só proporcionalmente, como era até anos atrás, mas como avançou muito rapidamente, hoje nós somos quantitativamente o estado com o maior número de cooperados do Brasil. Isso é um exemplo de sucesso, isso ajuda a entender o sucesso da economia de Santa Catarina. E o modelo do cooperativismo, felizmente, se espalha por todo o Brasilzão. Isso é muito bom para o Brasil. E, inclusive, vale ressaltar que nós ultrapassamos, inclusive, além de ultrapassar São Paulo, nós ultrapassamos o Rio Grande do Sul, né, que tem também uma fortíssima cultura baseada, né, e uma economia baseada no cooperativismo, né, exemplo para todo o Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas o ritmo do desenvolvimento econômico de Santa Catarina produziu esse dado extraordinário, que faz com que Santa Catarina seja simplesmente o estado com o maior número de cooperados. Hoje, cerca de 40% da população adulta ou mais tem vínculo com cooperativa. Bom, então, no final das contas, tudo isso nos permite dizer aqui, meus amigos, que a cultura é um fator explicativo, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da sociologia econômica, do ponto de vista da antropologia econômica, da antropologia política. Nós precisamos levar isso na devida consideração. Cultura é, sim, um fator explicativo, assim como devemos dizer, por extensão disso, lembrar daqueles dois conceitos que são fenômenos existentes em todas as sociedades, mais ou menos, que já sobre os quais falamos com certa regularidade aqui no SC Think Tank, é capital social, que é a capacidade de agregação, capacidade de trabalhar juntos, capacidade de se reunir, né, de integrar esforços para promover aquilo que sozinho ninguém consegue fazer. E o resultado disso, a consequência disso, não é causa, é consequência, porque boa parte da literatura, na economia, na administração, principalmente no século XX, imputou ao capital humano o fator principal, mas o capital humano, em grande medida, é resultado do capital social. E aí é isso, cultura cooperativista, valorização da pequena propriedade e educação. Como dizia para mim, o melhor dos contratualistas, o filósofo britânico John Locke, que dizia o seguinte: a fórmula é segurança à vida, a liberdade, e liberdade se conquista e se mantém com direito à propriedade. E aí vamos acrescentar aqui, né? Educação é aquilo que dizia, inclusive, outro filósofo, este por sua vez francês, Alexis de Tocqueville, que quando vai para a América, né, para os Estados Unidos, estudar a América, diz: o negócio é o seguinte, vai ser a potência do século seguinte. Por quê? Por várias coisas. Primeiro, ele não usou o termo, mas ele capital social, mas ele falava de aspectos, né, atribuindo uma forte cultura de democracia cívica nos Estados Unidos e o fato de que
a maioria da população era alfabetizada para ler a Bíblia. Então, a educação, a alfabetização, isso tem que estar como compromisso prioritário. Aí isso nos leva a falar em educação, para dizer o seguinte: nós temos que estudar e aproveitar os conteúdos curriculares para inserir temas relacionados ao desenvolvimento local, regional. Aqui no meu livro, Sociologia Produtiva, que continua à venda na plataforma Amazon. E para quem for inscrito do SC Think Tank e quiser adquirir o livro, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou aqui mesmo pelo canal. 50% de desconto para os inscritos do SC Think Tank, mais o frete, R$25. Esse é o preço atual do livro. E aqui nesse livro eu sugiro dezenas de temas que podem ser estudados. Alguns o são, mas muitos não são, para a gente potenciar uma educação voltada para o desenvolvimento estratégico do Brasilzão. E Santa Catarina poderia começar por Santa Catarina, o que depende da sensibilidade, da inteligência dos agentes educacionais que estão na esfera pública, governamental hoje. Muita atenção a isso, porque existem muitos temas importantes. Ainda vamos falar sobre isso. Está na hora de a gente começar a falar sobre isso, educação, Santa Catarina. E outro fator, claro, que explica a menor desigualdade é o fator chamado políticas públicas, as políticas sociais. Sim, sem dúvida. Se a gente considerar que o programa de transferência de renda, o programa de transferência de renda, o Bolsa Família, que foi turbinado já no governo anterior e mais uma vez no governo atual, é evidente que isso impacta na distribuição da renda nacional, principalmente quando tu tem uma boa parte da população muito pobre. Mas a verdadeira causa sustentável de combate sustentável à desigualdade social é um fenômeno existente também em todas as sociedades, mas marcadamente presente em Santa Catarina, resultado do capital social e do capital humano, o empreendedorismo, que é assunto de alguma das nossas próximas edições. A gente se vê lá. Mais uma vez, obrigado pelos compartilhamentos, pelas curtidas e por novas inscrições advindas. E estão chegando na segunda meta. Um grande abraço, a gente se vê semana que vem.